Bom, gente, neste domingo nós temos a solenidade da Santíssima Trindade, tá certo? Quero transmitir a vocês algum conhecimento que talvez vocês ainda não saibam. Estou tentando sintetizar ao máximo esse vídeo para que ele não fique muito longo, certo? Eu acho que vocês vão gostar e por isso peço que se inscrevam no canal e deixem o seu like. Começando por esse tópico, vamos entender melhor a Trindade Santa. Diariamente, quase todos nós invocamos a Santíssima Trindade, seja no sinal da cruz, ou rezando o credo, ou rezando as orações e textos católicos. Geralmente, nós fazemos isso quase que automaticamente, sem nos darmos conta desse mistério tão profundo, tá certo? O fato é que para muitas pessoas a Trindade Santa ela é desconhecida, tal como foi desconhecido o Espírito Santo no Antigo Testamento, tá certo? E só viemos mesmo a conhecê-las mais vivamente a partir do Pentecostes. Mesmo estando nos Atos dos Apóstolos, só nos demos realmente conta a partir da insistência da beata Helena Guerra, que por volta lá do ano de 1900, insistiu muito com o Papa Leão XIII para que a Igreja redescobrisse a ação e a forma de operar do Espírito Santo. Anos depois, o Papa João XXIII, que chamou a Helena Guerra de Apóstola do Espírito Santo, deu a ela esse apelido, certo? Esse título, título. Logo depois, uns tempos depois, o Papa João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, que de certa forma revolucionou muito a Igreja Católica. De Deus Pai e de Jesus Cristo, nós ouvimos falar isso abundantemente, mas quase não se ouvia falar do Espírito Santo. Vamos entender mais sobre a Santíssima Trindade. Ela é uma doutrina defendida pelas igrejas cristãs que professam o Deus único e que preconizam três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na Igreja Católica, que é a sua maior defensora, é um dos dogmas centrais da nossa fé e um dos mistérios mais difíceis de interpretar e compreender. Eu falei aqui em dogmas, eu vou explicar a vocês o que é essa palavra, tá? Dogma é uma verdade de fé revelada por Deus, considerada imutável e definitiva. Nós temos cerca de 43 dogmas oficiais, que servem como luzes no caminho da fé. E eles estão divididos em certas categorias principais. Algumas delas aqui: dogma sobre Deus; 2, o dogma sobre Jesus Cristo; 3, dogmas marianos; 4, dogmas sobre o Papa e a Igreja, a infalibilidade papal; e 5, outras categorias como a criação, o ser humano, sacramentos e escatologia, e etc. Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Outras religiões monoteístas, como o judaísmo e o islamismo, monoteísta porque isso é um único Deus, não aceitam a doutrina trinitária da forma como ela é defendida pela Igreja Católica. E também não aceitam essa doutrina outras denominações cristãs no Brasil, como, por exemplo, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, que ela é ligada à Igreja Pentecostal Unida Internacional. Em inglês, eu vou colocar o nome em inglês, que surgiu em 1945. Além também do Ministério da Verdade, com origem nesse mesmo grupo que eu citei. Isso aí na década de 80. Além dessas, nós temos a Igreja Tabernáculo da Fé, que surgiu em 1930. Essas são as que não aceitam a doutrina da Santíssima Trindade. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 253, ele explica o dogma da Santíssima Trindade. Está dito lá: a Trindade é una. Nós não confessamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial, que veio lá do segundo concílio de Constantinopla, em 553.
As pessoas divinas não dividem entre si a divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo mesmo que o Filho é aquilo mesmo que o Pai e o Filho é aquilo mesmo que o Espírito Santo. Ou seja, um único Deus por natureza. Isso aí foi estabelecido no 11º Concílio de Toledo, no ano de 675. E continua o catecismo. Cada uma das três pessoas é uma realidade. Quer dizer, a substância, a essência ou a natureza divina. Foi estabelecido no 4º Concílio de Latrão, em 1215. Os fundamentos bíblicos da Trindade. Essa doutrina, ela defende a existência de um só Deus, como eu falei, que é onipotente, onisciente e onipresente, que ela foi revelada em três pessoas distintas. Então, nós lemos nesses textos bíblicos sobre o batismo de Jesus, no qual as três pessoas da Trindade se fazem presentes na descida do Espírito Santo sobre Jesus, na forma assim de uma pomba, com a voz do Pai. Tu és meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. Nós lemos em outra passagem: ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 29, versículo 19. E eu devo esclarecer que não é citado na Bíblia esse termo Trindade. Você não vai encontrar ele na Bíblia. Tá certo? Por isso é a questão do dogma. Vamos falar aqui da pluralidade de Elohim. Uma pista bíblica apresentada pelos trinitários é lida em Gênesis. Está dito lá. Então, Deus disse, olha, Deus disse no singular, certo? Façamos, agora no plural, façamos, não. Aí uma pessoa, o homem, a nossa imagem e semelhança. Ali foi talvez a primeira citação da Santíssima Trindade, Algumas pessoas não trinitárias argumentam que Deus falava com os anjos, e não com Jesus e o Espírito Santo. Porém, se fosse assim, o homem não seria fruto da criação, mas somente parcialmente fruto da criação de Deus. Pois quem teria feito a obra seriam os anjos. E Deus só teria dado a ordem para eles. Se tal argumentação fosse aceita, os homens seriam frutos da criação dos anjos. E isso é rejeitado pelos trinitários. Ora, o homem foi criado à imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A imagem de Deus e não a imagem dos homens. Então, lá em Gênesis 3, no versículo 22a, a gente lê um diálogo semelhante. E o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Vocês entenderam bem? Essas evidências da Trindade Santa, elas seriam justificadas pelas passagens bíblicas que apresentaremos agora. O Pai é Deus, você vê isso lá em Efésios 4:6, que está dito: há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Aí vamos ver o Filho. O Filho é Deus. Leia 1 João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E é o Espírito Santo de Deus. A gente lê em Atos, capítulo 5, versículo 3. Tivemos primeiro a advertência: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Mas no versículo 4, nós lemos a revelação: acaso não o podias conservar
sem vendê-lo? E depois de vendido, não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginaste isso em teu coração? Não foi aos homens que mentistes, mas a Deus. E aqui, claramente, o Espírito Santo é chamado de Deus, pois Ananias havia mentido ao Espírito Santo. Pois bem, vamos falar aqui da doutrina da Trindade Santa e as heresias que surgiram desse tema, tá certo? A Trindade foi alvo de boa parte das primeiras grandes heresias. Não fosse algo assim muito dentro da vivência cotidiana dos cristãos dos primeiros séculos, não haveria o nascimento de tantas heresias. Vou citar aqui algumas, principalmente o monofisismo e o arianismo, e outras que a gente vai falar já já. Aliás, os concílios da época, em especial o concílio de Nicéia, eles foram fundamentais para o estabelecimento na doutrina trinitária. Então eu falei aqui do monofisismo. O que é o monofisismo? Ele vem do grego mono, que é único, né? E psis, que é natureza. Era uma antiga heresia cristológica do século V, que dizia que Jesus possuía só uma natureza, que era a natureza divina, pois a sua humanidade teria sido totalmente absorvida pela divindade. Ela foi formulada na época pelo monge Eutique, em Constantinopla, numa tentativa de combater o nestorianismo, que era outra, né? Que separava Jesus em duas pessoas distintas. Uma outra que surgiu foi o arianismo. Foi uma doutrina cristológica do século IV, né? Considerada uma heresia pela Igreja, que negava a divindade plena de Jesus. Ela foi formulada pelo presbítero Ário, lá de Alexandria, embora ele tivesse o nascimento na Líbia, certo? Afirmava esse Ário que Jesus era só a primeira e mais perfeita criatura de Deus Pai, não existindo desde a eternidade e não possuindo a mesma substância divina. Isso aí demorou muito para tirar esse cabo da jogada. Então eu falei do docetismo. O docetismo é o quê? É uma heresia nos séculos II e III que negava que Jesus tivesse o corpo verdadeiro e dizia que ele nascera só em aparência. A pessoa só via nele uma aparência, não via um corpo assim como o nosso. Outra heresia foi o modalismo, também chamado de Jesus somente. É a ideia que Deus é uma pessoa que opera em três modos diferentes. E uma outra aí que né, era uma heresia, era uma turma lá, né? Chamava pneumatômacos, né? Eles reconheciam a divindade do Filho, mas negavam a divindade do Espírito Santo. Ou seja, as coisas que vão acontecendo, né? Vamos falar aqui sobre essa questão aí. O credo de Nicéia usou o termo homoousia, em grego, da mesma substância, para definir a relação entre as três pessoas. A ortografia dessa palavra difere só na letra grega iota, justamente da palavra usada pelos não trinitários, que eles usavam lá homoousia, do grego de substância semelhante. A outra era da mesma substância, e essa outra é de substância semelhante, que foi um fato que se tornou proverbial, a ponto dos adversários do cristianismo da época falarem que eles digladiavam por causa de uma única vogal, né? Ilustrando as profundas divisões geradas por aparentes pequenas imprecisões. É isso aí, meus irmãos. Esse assunto, como você está vendo aí, é muito complexo, mas eu procurei ser o mais didático possível, mais catequético, tá? E eu procurei fazer um vídeo que desse no máximo 15 minutos, porque senão fica longo demais. Nesse vídeo, colocar o máximo possível de informações, tá certo? Tenham paciência e tenham vontade de aprender. Isso é muito bom. Deixem aí o seu like e se inscrevam no canal, tá bom? Vão à missa. Shalom do Pai.